Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Vida de Bicho, eu sou o Marinho, presidente da APAS, e hoje nós vamos tratar de um assunto que não só é interessante, que é a questão dos animais peçonhentos, mas também muito importante porque trata de saúde pública. Esses animais têm acontecido acidentes aqui na região. Esse é um período agora que volta a acontecer acidentes, então nós vamos esclarecer e falar de alguns tipos de insetos e animais peçonhentos característicos aqui da nossa região, e vocês vão conhecer um pouco desse trabalho que a APAS tem feito na proteção desses animais, porque eles são protegidos por lei, tem que ter, porque não pode interromper essa cadeia evolutiva desse tipo de animal na natureza. Então a APAS tem esse trabalho não só de proteção aos animais peçonhentos, mas também a APAS tem um trabalho de prestar uma assistência biológica nos casos daqueles pacientes que possam chegar aí no posto de saúde ou às vezes no pronto-socorro não só de Assis, mas da região, e a APAS faz o reconhecimento da serpente, da aranha, do escorpião, porque nem sempre o médico sabe qual é o animal agressor. Às vezes pode acontecer de aparecer apenas um pedaço, né? Às vezes a pessoa mata o bicho e leva um pedacinho do animal, então às vezes identificar esse animal é meio complicado. Isso a gente vai ver aí no decorrer do programa. Não será um programa só, porque como o assunto é importantíssimo e interessante, nós vamos ter que dividir em pelo menos 2 programas. Então hoje nós vamos ver sobre os animais peçonhentos, começando por esses que são de menor gravidade para os de maior gravidade, para aqueles que não existe soro específico para tratamento, para aqueles que já existe soro específico à disposição aí nos prontos-socorros da região. Então a gente vai tratar desse assunto importante. Fique com a gente até o final do programa, que é muito importante que a gente vai falar hoje. Pessoal, para a gente começar a falar de animal peçonhento, a gente precisa ver alguns conceitos sobre o que é um animal peçonhento. Mas é fácil de explicar e também muito fácil de entender. Um animal peçonhento, ele tem que ter um aparelho completo de injeção de veneno. Que isso pode ser um dente, pode ser um ferrão, como no caso dos escorpiões, pode ser uma cerda, né, ou um pelo, como é o caso de algumas taturanas, ou lagartas, né? Cada região tem um nome diferente, que é a fase larval, a fase de filhote das mariposas, que é parecido com a borboleta, aquela borboletona marrom que fica batendo na lâmpada. Quando ela é nova, larva, ela é considerada uma lagarta ou uma taturana. Então elas têm pelos urticantes, pelos que injetam veneno. No caso do ferrão específico mesmo, de algumas aranhas, como a aranha armadeira, a aranha marrom, a viúva negra, esses são considerados animais peçonhentos porque eles têm um aparelho completo de injeção de veneno. Então neste modelo aqui de serpente, né, que é de silicone, pode ficar sossegado que não tem perigo de machucar a gente, mas uma serpente, para ela ser peçonhenta, ela tem que ter aqui na lateral, né, a bolsa que contém veneno, ela tem que ter o dente que injeta esse veneno, né, que geralmente fica na frente da boca ou às vezes alojado aqui dessa parte dianteira, e quando ela precisa utilizar, ela leva a presa para frente, ela faz exatamente esse movimento aqui. Ela tem que ter o principal que caracteriza ela como um animal peçonhento: a bolsa, o aparelho injetor e o canal que liga essa bolsa nesse dente injetor. Se ela tiver esse aparelho completo, bolsa, o canal e o dente, ela é considerada peçonhenta. Se ela tiver vários dentes na boca, tiver a saliva, porque o veneno da cobra, a saliva dela, o veneno, a peçonha, nada mais é que a saliva. E ela tiver essa bolsa de saliva, tiver o dente, mas não tiver a ligação, então ela é somente considerada perigosa, venenosa, mas não peçonhenta. Isso que difere, inclusive, alguns animais que a gente tem no Brasil, como vocês estão vendo agora, que são considerados ultra venenoso, mas na verdade não são peçonhentos. Por exemplo, como esses sapinhos, né, amazônicos, essas ranzinhas amazônicas do gênero Dendrobates,
que eles têm uma quantidade de veneno muito potente, muito grande, só que, no entanto, eles não têm um aparelho injetor de veneno. Então, eles são considerados apenas animais venenosos. Eles são tão venenosos, inclusive, a ponto do índio, o índio que fica mais isolado em algumas florestas, como a Amazônica, até Mato Grosso, Rondônia, Pará. Mas esses índios, eles utilizam dessas rãzinhas, desses sapinhos, para pegar espinho comprido, né, de algumas palmeiras, e eles contaminam a ponta desse espinho nas costas dessa rãzinha e coloca num dispositivo que eles têm, que é um cano oco, né, feito às vezes de madeira parecido com o bambu oco, e eles colocam essa agulha com essa pena na ponta, na parte de trás, chamado zarabatana, e aí eles conseguem atirar essa flecha, essa seta contaminada com esse veneno, e acerta ali passarinho de grande porte, de médio porte, às vezes até um macaco. E o interessante é que a potência do veneno é tão grande que assim que essa ponta desse espinho entra nesse animal, automaticamente a potência do veneno é tão grande que o animal já entra em estado de choque e ele acaba caindo da árvore. E aí eles vão lá naquela parte onde entrou o espinho, cortam ali a perna, o bracinho, a asa e se alimentam do resto que não foi contaminado. Se nós pegássemos 2.000 camundongos e passasse a língua deles, 2.000 camundongos, passasse a língua deles nas costas dessas rãzinhas, desses sapinhos que são venenosos, a gente conseguiria envenenar 2.000. A média de 2.000 camundongos, inclusive camundongo de grande porte. Ou seja, a potência do veneno é muito grande, mas não é considerado um animal peçonhento, porque embora ele tenha o veneno serve para defesa. Eles utilizam dessa coloração muito bonita, só com a função de mostrar para outros animais que eles têm veneno, então por isso que eles adquiriram essa coloração. Inclusive alguns sapinhos nem venenosos são, eles têm a coloração apenas para dizer que é venenoso, mas não é, para enganar aí o predador. E então eles utilizam desse veneno para proteção. Os filhotinhos, quando nascem, fica ali coladinho nas costas da mãe, geralmente nasce um ou dois, às vezes até 3, dentro de uma bromélia com água, né? Então eles depositam ali os filhotes, colocam o veneno e aí, como tem o veneno excretado na água, então a mosca senta ali dentro da bromélia, morre por causa do veneno e o filhotinho do girino acaba comendo esse inseto que morre. Mas apesar de ter toda essa potência de veneno, não é considerado peçonhento. E claro, o sapo caseiro, né? Esse sapo que a gente tem, que a gente encontra ele no dia a dia aí no meio ambiente, inclusive aqui embaixo da pia, do tanque, na rua, esse sapo comum, ele também é venenoso. Ele possui atrás do olho 2 glândulas grandes que possuem uma quantidade de veneno parecido com um leite condensado, e a potência do veneno também é bem grande. Então, se a gente tiver um cachorro, por exemplo, que gosta de brincar com animais, e um cachorro acidentalmente, ou às vezes por fome, alguma coisa assim, acabar comendo um sapo desse, se ele não tiver nenhum ferimento na boca, se ele na garganta, se ele não tiver nenhuma lombriga que perfurou a parede do intestino, e ele engolir esse sapo, mas não tem nenhum ferimento, ele vai defecar, vai fazer o cocô, o xixi normalmente e ele não morre. Mas se esse cachorro comer esse sapo, romper essa bolsa de veneno que tem atrás do olho, engolir esse sapo, e se no percurso dessa comida, né, desse sapo já mastigado, misturado ali com esse veneno, encontrar algum cortezinho, seja no estômago, no intestino, alguma perfuração, ele pode se envenenar. O envenenamento geralmente é grave. Mas também é aquilo que a gente está falando. No momento a gente só está falando de animais venenosos. No caso, o peçonhento teria que ter um mecanismo. Então o sapo, a rãzinha teria que ter um ferrão, um pelinho, alguma coisa que injeta o veneno. Na verdade, são considerados venenosos. Bom, partindo desse princípio da diferenciação entre o peçonhento e o não peçonhento, o venenoso, então vamos começar a falar de alguns que são peçonhentos, mas que ainda não existe nenhum soro específico para tratamento. Alguns são venenosos, já considerados peçonhentos, e outros ainda são peçonhentos, mas não existe soroterapia. Ou seja, se alguém for mordido, ferroado ou se acidentar, não tem soro específico ainda no mercado, não existe inclusive nem previsão de que
que vai haver nos próximos anos aí soro à disposição no pronto-socorro para quem se acidentar. Então nós vamos começar assim, de todos aqui da região, do estado de São Paulo, principalmente da região de Assis, começando talvez do menos grave, embora não existe isso, mas do menos que causa menos acidente para o que causa mais acidente. Então na sequência nós vamos falar, né, das formigas, nós vamos falar das abelhas, nós vamos falar das mamangavas, nós vamos falar das aranhas, dos escorpiões e depois a gente entra num grupo específico de serpentes peçonhentas, que já existe soro. Então, para grupos que não têm soro ainda, mas que causam acidente, na nossa região, vamos dizer que seria menos grave, embora aconteça acidente todo dia, mas com gravidade menor. Seria o caso das formigas. Na nossa região tem bastante formiga peçonhenta. E no caso dessas formigas peçonhentas, levar pelo nome popular é muito difícil porque tem muitas espécies de formiga no Brasil. Mas as de mais importância e na linguagem popular que a gente mais conhece no dia a dia, nós vamos ter formiga de fogo, o nome já diz tudo, já exatamente porque a formiga de fogo, onde ela ferroa, a sensação é como se tivesse queimado, inclusive ela produz bolhas como se fosse queimadura de 3º grau, né? A formiga de fogo, a formiga lava-pé, a formiga lava-pé, quem nunca tomou uma ferroadinha de formiga lava-pé lá na horta da avó, às vezes no sítio, às vezes até dentro de casa. Formiga lava-pé, o nome já diz, é aquela que quando você pisa no formigueiro, ela enche o pé de formiga e começa a ferroar e tem gente que tem alergia. Aqui no Brasil, o grupo alergênico, vamos dizer assim, é menor, porque o pessoal de geração em geração já tem contato com esse tipo de veneno, então já se deu bem, vamos dizer assim, com esse tipo de envenenamento. Já nos Estados Unidos e Canadá, onde elas estão chegando agora, baseado naquilo que eu falei, mercadoria que sai do Brasil indo para lá, então elas já tomaram conta de todo o México, inclusive os Estados Unidos, e já fez vítimas, inclusive fatal, porque lá eles não estão acostumados ainda com esse tipo de formiga. A mesma formiguinha lava-pé da nossa região já matou gente lá no norte, né, lá para cima lá do globo terrestre, nos Estados Unidos. Uma ferroadinha foi o suficiente para matar uma senhora, isso já tem mais ou menos uns 10 anos. Então é complicado porque cada organismo reage de uma forma diferente. Tem gente que aguenta várias ferroadas, tem gente que não suporta uma. Agora, se a pessoa é alérgica ou não, isso aí só tem um jeito de saber, o dia que tomar uma ferroada. Mas independente se for alérgico ou não, se for criança e idoso, a dor é muito forte, é insuportável às vezes. Então o interessante é que procure o pronto-socorro para tomar analgésico e ser monitorado ali por algumas horas para ver se não vai ter uma complicação maior, uma convulsão, alguma coisa assim, estado de choque. Outras formigas daqui na nossa região, a formiga feiticeira, que é preta, né, bem grande, geralmente ela vive atrás de casca solta, né, de árvore. Então quando a gente bate na casca assim da árvore, ela sai correndo igual uma doidinha e às vezes elas até pulam da árvore, daquela casca, para ferroar a gente. Então tem bastante aqui também, formiga feiticeira, e uma que está sendo classificada como peçonhenta, porque apesar dela não ter um ferrão, mas ela tem um dispositivo de injeção dessa saliva dela, que corrói, que destrói tecido, que é a saúva. Alguns biólogos consideram a formiga saúva como peçonhenta, embora essa saliva dela que produz essa urticação, essa queimação onde ela ferroa, porque não é só o corte, né, da tesourinha que ela tem. Quando ela corta, ela faz o cortinho e já injeta um pouquinho da saliva. Então ela tem sim um mecanismo de injeção de veneno. Qual que é? A tesourinha. Então ela faz o corte e injeta o veneno. Nisso aí a pessoa já coça e entra para dentro da corrente sanguínea e pode provocar aí reações diversas dependendo de cada organismo. Formiga, não existe soro ainda. Tem pesquisas, mas ainda não tem nada desenvolvido para envenenamento com formigas. Um outro grupo também já importante, que tem bastante acidente, são o caso das lonômias. Lonômias é o nome científico de uma lagarta, uma taturana, cada um chama de um nome, né? Que são envenenamentos importantes com a lonômia, né? O envenenamento lonômio causa vamos dizer assim, a necrose, o apodrecimento do tecido onde encostou. Essas lonômias, essas fases larvais, né, a larva da mariposa,
ela só tinha até então no sul, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas é aquilo que a gente sempre fala, meio ambiente desequilibrado, essa transferência de material biológico de lá para cá, pé de laranja, pé de mexerica, então elas ocupam laranjais ou pés de frutas cítricas. Então elas acabaram chegando aqui já, né, no estado de São Paulo, já passaram, já chegaram em Minas Gerais, já tem até em Goiás. Então qualquer lugar do Brasil hoje praticamente tem alonômia. E ela forma colônias, né, de lagartas, não é só uma no tronco de uma árvore, são colônias como vocês estão vendo agora nessa foto. Então essas colônias, quando a pessoa encosta, que é o caso desse rapaz que vocês estão vendo também nessa foto, ele encostou a perna num grupo dessas lonômias que tinha aproximadamente 70 e causou todo esse dano no tecido da perna dele. Aí, inclusive, depois teve que fazer uma cirurgia, uma coisa chamada debridamento, que é tirar a pele morta, e levou muito tempo para ser restaurado aí a integridade da pele dele. Então o envenenamento lonômio é importante. Inclusive, nesse caso de necrose, quando não faz o tratamento, quando não procura o socorro médico, causa necrose, inclusive pode acontecer amputação. Por exemplo, no caso de uma criança em Santa Catarina que teve um acidente com esse tipo de animal, não procurou socorro médico, a necrose tomou conta de todo o dedinho e no final da história, por falta de circulação, teve que ser amputado o dedão. Por isso que sempre tem que procurar o pronto-socorro. Não custa nada, é de graça, né, para quem usa o sistema público de saúde. Então não custa nada ter uma orientação médica. Se também tiver um médico da rede particular, também tem que procurar, principalmente criança e idoso. Existe sim pesquisas de uma universidade aqui no estado de São Paulo que está tentando desenvolver o soro antilonômio, que é quando a pessoa tem esse tipo de envenenamento, fazer o soro para regredir o envenenamento, mas ainda é fase de pesquisa. Entrando já num outro grupo mais complicado já, que já causa acidentes, inclusive, muita gente acha que é a cobra, aranha, escorpião que mata a gente no mundo, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, mas não é. O que tem mais matado pessoa, né, que mais mata a pessoa no mundo, são as abelhas. Não existe soro específico ainda para abelhas. Esse aqui é um exemplar, né, de abelha mandarim, bem grande, é uma vespa, né? Na verdade, ela nem se alimenta de néctar, nada. Ela se alimenta de outras abelhas, inclusive da mesma colmeia dela. Isso aqui só existe, que é chamado de vespa asiática, só teria, né, no Japão, na China, mas elas já estão chegando, inclusive, nos Estados Unidos, vindo de lá daquela forma que vocês imaginam, dentro de navio, de containers, né? Às vezes elas estão dentro. E uma fêmea em fase adulta como essa, ela pode colocar uma colônia aí de entre 300 a 900 exemplares com potencial de morte inacreditável, né? Isso aqui mata muita gente lá no Japão, China, países mais quentes no Oriente Médio, e agora acontecendo alguns casos também nos Estados Unidos, vespa asiática ou a vespa mandarim. Mas aqui no nosso caso a gente não tem uma vespa dessa aqui, mas nós temos um exemplar parecido, que é a mamangava, que é essa que vocês estão vendo agora na foto, que é a famosa polinizadora do maracujá. Sem essa mamangava não temos maracujá. Então ela é extremamente importante na natureza, só que ela é muito grande e muito perigosa. O envenenamento é grave. Eu, inclusive, já tomei uma ferroada disso aí. Não aconselho que ninguém tenta manusear, porque o acidente é gravíssimo. Bom, embora sejam perigosíssimos, mas também não existe ainda soro específico para tratamento de envenenamento com mamangavas, que são as vespas, né? E abelhas, no caso as abelhas que produzem mel. Essa é a diferença da vespa para a abelha. A vespa não produz mel, a abelha produz mel. E tem uma universidade também aqui no estado de São Paulo que está tentando desenvolver um soro chamado soro anti-apis, que é como a abelha que produz mel é considerado, o nome científico é apis, então eles estão tentando fazer o soro anti-apis. Na verdade, o que é maior causador de acidente, não só aqui na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, inclusive acompanhado de morte, não são serpentes. Tem essa lenda de que a serpente é a que mais mata. Na verdade, não é. O que mais mata no mundo são as abelhas. É essa mesma abelha Europa africanizada, né, que todas hoje são Europa africanizada, que causa acidente, não só aqui no estado de São Paulo, na nossa região, inclusive com um registro de morte, um tempo não muito distante, aí, alguns anos agora, passado,
Então esse número de acidentado é muito grande. Então se no ano todo, que seja um exemplo, se no ano todo no Brasil tem 2.000 acidentes com serpentes, são 20.000 acidentes com abelhas. Então quer dizer, é uma proporção muito maior, inclusive acompanhada de morte. Porque a cascavel, a jararaca, a coral, até a surucucu na Amazônia, elas podem morder, mas é um exemplar com uma certa quantidade de veneno. Agora, quando nós temos abelhas, são inúmeras abelhas. Tem vespeiro aí com 1.500 até 3.000 abelhas, né? Então a gente vê casos, por exemplo, como esse da foto aí, essa criança aí com mais de 500 ferroadas e sobreviveu porque procurou socorro médico mais rápido. Já muita gente não conseguiu sobreviver porque não morreu, às vezes até em decorrência do envenenamento, mas se jogou dentro do rio, morreu afogado, morreu em estado de choque, por causa da dor morreu por outro tipo de estado de choque e assim vai. Mas não existe soro específico. E agora a gente começa a entrar num grupinho mais específico que já existe soro, né? Que são, vamos começar primeiro pelos grupos dos escorpiões. Aqui no estado de São Paulo são alguns escorpiões no Brasil, né, de importância. Tem escorpião preto, escorpião vermelho, escorpião vinagre. Tem vários modelinhos aí, vários tipos, né, de escorpiões. Mas aqui no estado de São Paulo, nessa região nossa, nós temos 2 de importância, que é o escorpião marrom, que é o Títio baiensis, e o escorpião amarelo, que é o Títio cerulatus. Qual que é a diferença de um para o outro? E por que a gente, para a biologia, a gente tem que saber separar um do outro e qual a importância? Pelo seguinte, que quando a gente encontra o baiensis numa determinada região aqui em Assis, a gente sabe que se a gente fizer o controle dele, seja com inseticida, seja com controle natural, com ganso, galinha, que mais que come o escorpião? A galinha da Angola, pato, né? Franguinho, o gambá, eles se alimentam desses animais, então é feito um controle natural. Então se o macho, no caso do baiensis, precisa do macho e da fêmea, para eles fazer a cópula, né? Para eles ter filhote. Então se você interrompe essa cadeia aí, tirando alguns exemplares, então eles não vão achar macho e fêmea para se reproduzir. No caso desse escorpião aqui, que seria o cerulatus, na verdade, ele já é uma fêmea. No caso dessa aqui, a gente já está percebendo aqui, ó, que ela está bem gordinha, né? Ela já estava a ponto de ter as suas filhas. Então, o cerulatus porque aqui no último segmento da cauda, no penúltimo aqui, ó, ele tem uma serrinha, cerulatus. Por que eu tenho que saber isso? Porque se ele tiver essa serrinha, ele é o escorpião amarelo. Se é o escorpião amarelo, é até errado falar escorpião amarelo. É uma escorpiã ou uma escorpioninha amarela. Porque geralmente os cerulatus, eles são fêmeas, elas, né, são fêmeas, que quando chega nessa fase adulta aqui, ó, com mais ou menos um ano e meio, elas têm fêmeas também. Que quando chegar na fase adulta, ali com um ano e pouco, terão fêmeas. E dificilmente encontra o predador. O predador deles aqui, na verdade, são eles mesmos, né? São canibais, eles se alimentam deles mesmos e de baratas. Fez o controle da barata, diminuiu a quantidade de escorpião aí no quintal. E quando você tem desse aqui, amarela, né? A escorpiãzinha amarela, em uma determinada região, quer dizer então que vai, se não tem um controle, então pode infestar aquela área, porque essas fêmeas, né, vai nascer em torno de 12, 15, 20 fêmeas. Quando elas estiverem na fase adulta, elas vão ter mais 20, que vai dar mais 20, mais 20. Então, quem entende bem de matemática vai ver que em pouquíssimo tempo, em um ano, o local fica totalmente, vamos dizer, pesteado de escorpião. Então, tem que fazer o controle para que não haja uma proliferação desregrada. Outro animalzinho que é meio parente do escorpião é a lacraia, né? Embora essa aqui é um exemplar pequeno, mas o envenenamento também é meio grave, né? O envenenamento é parecido com o veneno do escorpião e muitos profissionais da saúde, quando chega a pessoa ferroada pela lacraia, faz o soro anti-escorpiônico, que serve para os 2 tipos de escorpião, faz o soro como se fosse escorpião e tem dado bom resultado. E tem que procurar o pronto-socorro imediatamente, porque a dor é insuportável.
E criança e idoso às vezes não suporta a dor. Já aconteceu de criança, por causa do envenenamento, ter convulsões e acabar parando aí até na UTI por alguns dias. Então tem que ser feita a soroterapia. Nesse caso já existe soro específico. Então quanto menos tempo a pessoa for ferroada, chegar no pronto-socorro e começar a tomar o tratamento, ou seja, começar a tomar o soro, a tendência do envenenamento é ir regredindo. Isso tem que ser feito. No caso de um adulto, que já tem já consegue segurar melhor a dor aí, que tem uma certa resistência, também tem que procurar, porque para cada organismo o veneno age de uma forma diferente. Bom, e depois desse grupo, a gente entra nesse grupo, vamos dizer, dos menos, né, complicados aí, nós vamos entrar no grupo das aranhas. Então aqui no estado de São Paulo, precisamente aqui na nossa região, nós vamos encontrar 3 tipos de aranhas diferentes. Nós temos a armadeira, como vocês podem perceber, é bastante grande, né? Às vezes dá quase o tamanho da palma da mão. Geralmente lugar que tem pé de banana, acúmulo de lixo, mas geralmente bananeira é o local ideal para ela se mexer. A armadeira, porque quando você mexe com ela, ela levanta a parte da frente e arma um bote. Ela dá um bote de 40 centímetros. Então se você tentar pegar esse bichinho para colocar num vidro, a hora que você tentando empurrar pro vidrinho aí para poder prender ela pode ser que ela dê o bote e ferrou o braço. E o veneno disso aqui é parecido com o veneno da cascavel, um veneno neurotóxico, ou seja, ataca o sistema nervoso central. Então, nunca deve pegar, no caso desse aqui, claro, porque está morto. O envenenamento é igual ao da cascavel e a dor é insuportável. A gente tem acompanhado o caso desse no pronto-socorro, os relatos lá do que a pessoa está sentindo na hora. É extremamente violenta a potência desse veneno. Um outro tipo de aranha que nós temos aqui, a aranha marrom, né? Que ela é bem menor, meio que até insignificante, mas tem acontecido caso também na nossa região de envenenamento. Inclusive esse aqui é o veneno igual da jararaca. No caso da aranha marrom, ela causa necrose no tecido. Onde ela ferrou, que é o caso aqui desse dedo que vocês estão vendo, foi uma pessoa, né, turrona, que não quis ir para o hospital, que no final da história a necrose pegou todo o dedo dele de onde ferrou e no final teve que fazer a amputação por não ter procurado socorro médico. No outro caso aqui nós temos a viúva negra, que é a menorzinha de todas, né, difícil de ser identificada, ela parece até mais um carrapatinho, porque ela é muito pequena, né, em relação às outras. O veneno também neurotóxico parecido com o veneno da cascavel e tem causado também acidente grave. Tem alguns tipos de aranha viúva negra aqui na região, não é só esse modelo acinzentado, tem um modelo até com os desenhos de vermelho e a criança às vezes acha bonito e acaba pegando. Nesses casos existe soro. No caso do soro da aranha é o soro anti-aracnídeo. E às vezes a pessoa está pescando aí, às vezes à noite, não sabe, ou às vezes senta em algum lugar e toma uma ferroada na perna, por exemplo. Se não souber se é aranha ou se é escorpião, o médico geralmente faz os 2 soros ao mesmo tempo, só que o soro vai agir só sobre aquele tipo de envenenamento. Por isso que a faixa de segurança é de 4 horas, não deve passar arame, não deve prender passar um elástico, amarrar arame, passar pó de café. Tudo isso que eu estou falando é porque tem relatos que a gente já viu isso. Pó de café, urina, querosene, passa, às vezes pega o próprio bicho, uma lenda que diz que tem que pegar o próprio bicho e esfregar a barrigada do bicho em cima. Nada disso vai resolver, porque o veneno já está na corrente sanguínea. Você tomou a ferroada no dedo, com 16 segundos esse veneno já está chegando no coração. Então não tem o que fazer, nem perfurar em cruz, nem fazer buraquinho e chupar o sangue, porque às vezes você suga o sangue, que pode estar contaminado com outras doenças, você suga o sangue daquela pessoa e às vezes a pessoa está com uma cárie, uma afta, acaba engolindo e aí é um envenenado no dedo, outro envenenado na boca. Então isso não deve ser feito. Procura o pronto-socorro da sua região, né, ou aqui de Assis, e aí vai ter o tratamento mais adequado, se possível levar o bichinho vivo e na impossibilidade leva morto, porque o médico tem que ver que bicho que é para fazer o soro específico. E claro, nós temos que encerrar aí com a foto dessa aranha gigantesca, que é a aranha caranguejeira, que todo mundo tem medo dela, que tem uma lenda, uma crendice que diz que ela mata. Na verdade essa aí é a coitadinha, ela morre por causa das outras. E aí pessoal, gostou do programa de hoje? Nós vamos continuar com esse assunto, com certeza. Se você quiser entrar em contato conosco para ver essas questões aí de animais peçonhentos aqui na região, até reconhecimento de animais peçonhentos, nós temos uma ferramenta legal.
Se você tem um animal peçonhento que você viu e não sabe o que é, manda pra gente pelo WhatsApp, nesse número que está aparecendo agora, que aí a gente tenta reconhecer que animal que é e eu mando a resposta na medida do possível de que animal agressor possa ser esse animal aí, para você poder acionar aí os órgãos competentes para fazer a remoção dele e soltá-lo num lugar seguro. Se você também tem um animal silvestre na sua residência e não quer mais esse animal, porque entendeu que o lugar desse animal é de novo na natureza, então você pode fazer uma entrega voluntária nesse endereço aqui. Isso não vai te gerar multa, não vai dar problema judicial nenhum. Você faz uma entrega voluntária e eles vão encaminhar esse animal silvestre para o local mais adequado. Se você quiser ser um colaborador, um mantenedor dessa causa, você pode também entrar em contato nesses telefones que a gente pode estar conversando aí para ver se a sua empresa pode ajudar de alguma forma esse projeto tão nobre aqui na nossa região. Não esquecendo daquele nosso lema lá, hein? Para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Então, eu sei que você, como uma pessoa consciente, você não vai querer fazer parte dessa degradação ambiental que só degrada esses animaizinhos inocentes aí, sem dar chance de sobrevivência para eles. Então, no próximo programa a gente se vê. O meu nome é Marinho, esse foi o programa Vida de Bicho de hoje. Eu espero contar com vocês no próximo programa. Até mais.